Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu sou a Tessi, da comunicação, a gente já se conhece, já estamos entrosadas. Bom, você é a primeira convidada desse projeto, que é um podcast que tem como objetivo ouvir histórias que funcionários do CCSP têm a contar sobre a sua experiência na instituição, histórias grandiosas ou não, mas que de alguma forma marcaram a sua presença aqui, um acontecimento feliz, emocionante, engraçado, enfim, algo que te marcou mesmo dentro do trabalho, assim. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria pedir para você começar, se você pudesse, apresentando, falando para a gente o que você faz aqui e falando também já um pouquinho do Laboratório de Conservação e Restauro, que é onde você atua hoje principalmente, né? Tá certo. Meu nome é Cláudia Lameirinha Bianchi, eu estou no Centro Cultural há mais de 20 anos e atualmente, quer dizer, desde 2008, a gente fez a fusão de todo mundo que trabalhava com conservação e restauro no Centro Cultural. Foi quando foi construído o laboratório. E desde 2008 eu trabalho lá embaixo, no porão, junto com as equipes de serviço e outras equipes que não fazem parte do núcleo administrativo, curadoria. Mas é um lugar muito interessante de se trabalhar, porque além da gente ter uma total dedicação aos acervos do Centro Cultural, um cuidado de manuseio, um cuidado de tratamento, a gente também preserva o nosso trabalho com atualizações, concursos, porque é uma área que sempre está evoluindo junto com a tecnologia, junto com a descoberta de novos materiais. Então, isso também é muito importante para a gente. Perfeito. E até teve um dia que eu desci lá, né, para ficar com vocês no laboratório, e a gente falou muito que aquele piso, né, do CCSP, perto de onde fica o laboratório, é um outro universo, né? Lá é sim. É muito diferente do que acontece aqui em cima, né? Sim, o próprio laboratório, quando as pessoas não conhecem ou estão acostumadas com o andar de cima, que é esse piso da biblioteca ou o piso expositivo, que é uma arquitetura de concreto e vidro, toda aberta. Quando as pessoas descem, que elas não imaginam que tem lá embaixo. Sim. Né? Assim, não sabem que a gente tem serralheria, não sabem que a gente tem um setor inteiro de elétrica, de marcenaria, de gráfica. E o laboratório está inserido nesse contexto, fora os corredores que a gente também guarda acervo. Então, é um espaço muito diferente. E diferente também a relação que a gente tem com as pessoas que trabalham lá embaixo. Lá embaixo, a gente se sente mais acolhido, pelo menos na minha opinião, assim. Não é se sente mais acolhido, a gente acaba sendo mais unido lá embaixo. Sim. Né? E assim, acaba ficando que o laboratório é o último dos últimos setores do Centro Cultural fisicamente, porque ele está no piso 23 de maio, lá no fundão, ninguém vai lá. Então, quem fica lá são só os funcionários do próprio laboratório, entendeu? Então, isso também a gente fica muito atenta. Né? Porque a gente acaba ficando meio sozinho lá. Mas é muito tranquilo de se trabalhar. É um ambiente super amistoso. A gente sempre toma decisões conjuntas do que tratar, do que fazer, de materiais, porque são materiais muito específicos, né? Não é tipo, eu preciso de um grampeador. Não é. É uma demanda de material que a maioria das vezes são materiais importados e caros, assim. Então, a gente usa muito material, né? Mesmo porque os acervos demandam, né? Independente de ter acontecido alguma coisa ou não, um sinistro ou não, a gente tem que tratar material que está entrando novo. Então, a gente também tem essa preocupação. Clau, se a gente fosse fazer um exercício agora para o público que nunca foi no laboratório, às vezes nem foi nesse piso, né, que a gente está falando, para as pessoas se situarem. Você que é uma pessoa que está lá diariamente, que já, enfim, já esteve lá no sol, na chuva, no frio, no calor. Chegando ali na frente do laboratório, como que você descreveria esse espaço, assim? Como que é o laboratório fisicamente? Quando você entra, o clima... O laboratório, como eu já falei, é um espaço muito diferente do Centro Cultural. Primeiro, que ele é um caixote, uma caixa branca. Só que uma caixa branca de
500 metros quadrados. Então, você entrando, você tem uma surpresa, porque é tudo muito claro, tudo limpo. Então, a gente está acostumada com um chão de cimento, lá não, lá é tudo meio esterilizado, vamos dizer assim. E daí você tem um setor que é de encadernação. A gente acaba se separando por setores, mas no fim, dependendo do trabalho, eles se relacionam. Mas a gente tem a encadernação, o acondicionamento, uma área de digitalização. Aí vem a sala de conservação, que é onde a gente fica, né? E na sala de conservação, a gente acaba se dividindo por coleção. Então, eu sou a conservadora da coleção de arte. Tem a Andréia Silva, que é conservadora do acervo histórico da discoteca. A Maricléria e a Larissa, que são da discoteca. A Andréia Morelato, do Arquivo Multimeios. E a Milena, que está comigo, né, na coleção de arte. Também a gente tem 2 estagiárias, a Débora e a Marina. Esse setor é uma sala grande, as mesas são grandes, então as mesas elas têm um tamanho de 2 por 3 metros, a gente não trabalha em mesinha e também a gente não trabalha em computador. Porque quando eu estou lá embaixo, às vezes falam, você tem coisa no computador. Eu ficar o dia inteiro no computador acaba atrapalhando o meu serviço. Né? Então, se eu tenho uma coisa muito específica para fazer, alguém da coordenação me avisa, Cláudia, precisa fazer um relatório, precisa preencher tal coisa, eu faço, mas eu não consigo ficar o dia inteiro no computador, senão eu não consigo fazer as coisas que competem à conservação da coleção. Ou seja, porque também é um trabalho muito manual, né? Trabalho super extremamente manual. Super manual. Todo mundo acaba fazendo desde um simples reparo, um trabalho de conservação, a um acondicionamento mais elaborado, mais difícil de se tratar, obras com maior fragilidade, né? As meninas que são mais novas, elas sempre se reportam a gente, né? Uma questão assim de ou tirar dúvida ou fazer a melhor forma possível a obra, mas a demanda é muito grande. Hoje a gente tem um foco de tratar o acervo da discoteca, né? Que são 3 pessoas que estão. Maricléria, a Larissa e a Marina. Então, são milhões de partituras, de disco, de livros, de não sei o quê. Então, é uma demanda gigantesca de coisa. Certo. Mas o trabalho é feito com todo cuidado, com capricho, com materiais que são reconhecidos mundialmente na conservação, né? Nos padrões da conservação. Então, tudo é neutro, tudo é pensado, elaborado para que aquilo dure para sempre e não tenha maior prejuízo. Certo. E a última ala do laboratório, a última sala, ela trata de são 2 atuações que a gente tem nessa sala. A primeira é de montagem de exposição. Então, o que acontece? Aqui a curadoria, ela se volta muito para o acervo, mesmo porque as obras de arte já estão aqui, né? Então, toda montagem de obra, colocação em moldura, higienização, reparo, tudo é feito lá. A gente monta absolutamente tudo e para depois subir para a exposição, ou obras que vão para fora, que vão para outras instituições, também a montagem aqui, mesmo que tenha uma contratação de alguém que vá vir montar, é feito aqui. A gente nunca leva a obra para fora para ser montada, tem que ser feito aqui, porque a gente tem que ter os devidos resguardos com a obra, né? E a outra ação nessa sala são os banhos nos documentos. Às vezes, um documento, uma partitura, uma obra, ela está muito acidificada. Isto é, o papel está muito quebradiço, oxidado. E aí, a gente não consegue fazer reparo, mesmo porque a cola não funciona, ele se torna quebradiço. Então, a gente precisa dar um banho para aumentar um pouquinho o pH, não deixar tão ácido e dar uma higienizada no documento. Daí fica muito bom. Então, a gente está fazendo isso com uma maior frequência, porque a gente está sentindo a necessidade dos documentos deixarem de ser tão acidificados. Certo. Uma coisa que me pega muito é que existe muito uma ideia de que
os objetos artísticos, né? Seja uma letra de música, um livro, um poema, uma obra de arte, uma escultura, isso se mantém no mundo, né? O artista vem a falecer em algum momento, mas essa obra, ela fica para a posteridade. Mas ela só fica se ela for restaurada e conservada, né? Então, existe ali também... Tem uma linha tênue entre a coisa imaterial, mas entre a coisa material também, né? Que é Sim. uma coisa que se decompõe, se degrada. E aí, todo esse trabalho de... Na verdade, essa é a nossa principal função. É garantir a salvaguarda de obras, documentos iconográficos, fotografias, seja lá o que for. Essa é a nossa função. Mas hoje, eu vou dizer assim, é lógico que a gente tem que para preservar um documento, não depende só da nossa atitude, da atitude do profissional, mas depende do local onde ela é guardada, depende da climatização, da temperatura, da umidade, dos agentes poluidores, da própria segurança, né? Então, são muitos elementos que precisam estar agrupados para uma boa salvaguarda da obra. A nossa parte, que compete sempre uma conservação, de preferência uma conservação preventiva, isto é, uma higienização, um acondicionamento com materiais condizentes, uma guarda boa, entendeu? Por exemplo, eu tenho um cartaz... eu não vou deixar enrolado 30 anos, que eu vou pôr numa mapoteca, entendeu? Então, são pequenas coisas. Eu vou fazer um envelope para guardar, não vou deixar ele sujeito a pequenos poluentes, entendeu? Então, tudo isso faz parte. Mas tem coisa, por exemplo, que a gente também leva um susto. Por exemplo, agora eu vou contar um caso. Ótimo. Aí que queríamos chegar. Por exemplo, a gente tem uma obra do Dinilson Júnior, um artista, que ele vinha muito no Centro Cultural. Ele era frequentador assíduo, muito amigo da Adelaide, da Maria Olímpia. A Adelaide, que é curadora de artes visuais, e a Olímpia, que trabalha na documentação da coleção de arte. E ele vinha muito aqui. Tem uma obra dele chamada Eco Narcisos, que ele fez na década de 80, e ele imprimiu várias tiras de fax, de bobina de fax, e isso, juntando todas, faziam imagens, né? Junto disso, bom, é uma instalação, são 3 ou 4 imagens, quer dizer, são muitas bobinas de fax, né? Por exemplo, cada grupo tem 10 bobinas, cada imagem de fax, então elas são muito compridas, tem mais de 3 metros. E aí ele doou para cá. Mas o que acontece? O fax, ele é um material que ele não resiste à luz, né? Ou à temperatura. Ele some, né? Igual um extrato de banco que era, você deixava no sol, na luz, ele sumia, desaparecia. E a intenção dele, do artista, do Dinilson, é que ele tinha feito na década de 80 e que isso sumisse. Para ele, tudo bem. Porque também tinha uma pedra de granito, né? Eco Narcisos, e essa também está aqui, que fazia parte. E essa, sim, seria o restante da obra, o que sobrou. O que aconteceu? Ele pegou essas bobinas, enrolou, botou numa caixa de papelão e enfiou debaixo da cama. A vida inteira. A obra não sumiu, ficou lá. E aí, quando ele doou, ele achou que tivesse tudo em branco. E quando a gente abriu, todas as imagens estavam preservadas. Porque ela nunca ficou exposta à luz, entendeu? Né? Porque a luz acaba virando um sinistro, né? Para a obra, se não tratada. Então, acabou vindo para cá e tinha muita gente que falava, não, essa obra não era para ter vindo, era para ter sumido. Mas, enfim, ela acabou sendo preservada, ele mesmo preservou. Aliás, o Dinilson era um artista, um catalogador nato, porque ele punha identificação em absolutamente todas as obras. Então, quando as obras vinham em doação para a gente, já estava tudo especificado, era muito interessante. E também tem uma outra história de um escultor, do Cassiporé Torres. É um senhor, hoje ele tem mais de 80 anos, tudo.
E a gente tem obra espalhada por São Paulo inteiro, porque a coleção de arte, ela cuida de todas as obras da Prefeitura de São Paulo, do município. Certo. Né? Então, a gente tem obra no gabinete do prefeito, na Câmara dos Vereadores, na EMB, no crematório da Vila Alpina, nas bibliotecas, Biblioteca Mário de Andrade, em tudo quanto é canto. E aí, essa obra, ela estava no AMB, só que eles não tinham mais como deixar lá, elas vieram para o Centro Cultural. A gente entrou em contato com o artista e falou, vamos restaurar a obra, né? O próprio artista ia fazer esse trabalho. Então, ele veio, um senhor, né? Com o ajudante, num caminhãozinho. Eu encontrei com eles na Vergueiro, só que eles tinham que descer para 23 de maio. Chegou lá em cima, eu falei, não, vocês podem dar a volta. O caminhão não funcionava, não pegava. Aí o moço tentando dirigir, nada. Aí o senhor Caciporé vira para mim e fala assim, vamos, Cláudia, vamos descer e empurrar o caminhão. Aí desce eu e ele, na 23 de maio. Lógico que a gente não conseguiu, né? Empurrar o caminhão não pegava. Eu nunca vi também empurrar um caminhão, né? Cláudia! Aí fui. Aí tinha uns moços lá trocando os vidros. Daí eu falei, vocês podem ajudar? Daí, bom, vieram 5 homens, daí eles conseguiram. Mas assim, daí desce, põe a obra no caminhão, não passa no portão. Então, tudo vira uma maratona, entendeu? Sim. Então, você vai buscar uma obra, a transportadora manda um caminhão baú. Não, ela tinha que mandar um guincho. Então, são situações que sempre você está envolvida para melhor guarda da obra. Né? E tem também uma questão assim, hoje em dia, eu já conheço muita gente de transporte, sou ouvida, mas a gente também sofria um pouquinho, porque é um ambiente muito mais masculino, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia o que falou está falado, a instituição é que responde, a gente que tem o domínio do que é bom para cada obra. Perfeito. E porque cada obra é muito diferente, né? Muito Justamente o que diferente. você falou. Tem obra que vai ser carregada por um guincho, tem obra que é um negocinho que, inclusive, se cair no chão, some, né? Exato. Perde. A gente viu, eu acho que eu até mostrei para você, por exemplo, a gente recebeu uma doação de livro de artista e a gente tratou e acondicionou. Mas tem livrinho que é do tamanho de uma caixa de fósforo. Como guardar isso sem se perder, entendeu? Sim. Então, tem que ter os critérios. Sim. Né? De você saber que mesmo objetos grandes, pequenos, todos têm seu valor. Independente papel, independente do suporte. Certo. Perfeito. Bom, Clau, eu acho que era um pouco isso, porque você já contou 2 anedotas maravilhosas pra gente. Se você quiser falar mais alguma coisa, lembrar de mais alguma outra, eu acho algum outro momento. A gente tem uma supervisão de acervos, que muita gente desconhece que o Centro Cultural tem acervos. As pessoas acham que o Centro Cultural vive de programação. Sim. E não é verdade. A gente tem um acervo riquíssimo. O acervo histórico, por exemplo, da discoteca, que foi o Mário de Andrade, que elaborou, né, que desenvolveu tudo. Ele é tombado pela Unesco, né, então é super importante. O nosso acervo Coleção de Arte também começou com o Mário de Andrade, quando foi secretário da Cultura. Então, a gente fica muito lisonjeada de trabalhar com esse tipo de obra e de acervo, porque, na verdade, a gente não, né, a gente poderia ser enquadrado como museu, né? Acontece que quando você está no museu, todas as ações de museu são voltadas para um acervo. E aqui, quando você está num centro cultural, você tem que repartir com todo mundo, né, as ações. Não só ação, como verbas e tudo mais. Mas o que eu fico feliz é que todo centro cultural, todo museu gostaria de ser centro cultural, entendeu? De ter o público que a gente tem. E eu tenho muito orgulho do centro cultural, que eu acho que é um espaço público, do mais público que existe. Porque a gente não tem portaria, porque as pessoas podem vir, desde almoçar, dançar, ler, fazer nada. E ninguém vai se incomodar com isso. Então, eu acho que é um lugar importante. É importante para a cidade, porque as pessoas se sentem acolhidas aqui.
Perfeito. Cláudia, sabe uma última coisa que me bateu uma curiosidade? Aí é uma coisa mais pessoal sua também, mas se você quiser dividir com a gente, em que momento você sente que você decidiu ser conservadora? Bom. Porque às vezes isso já é, né? Nossa, era o sonho de infância. Às vezes é uma coisa que... É um processo, às vezes, Não, né? na verdade, é um setor desconhecido. Sim. Né? É um nicho de poucas pessoas. Por exemplo, aqui em São Paulo, quase todo mundo se conhece. Quem trabalha com conservação, quem trabalha em laboratórios de instituição, todo mundo se conhece. Por quê? Porque é muito pequeno. Eu entrei aqui, eu trabalhava na divisão de pesquisas, eu entrei como estagiária, eu trabalhava na equipe de artes plásticas, que não era nem o nome artes visuais, eram artes plásticas, e a gente fazia pesquisa, não tinha internet, não existia, então a gente fazia uma documentação das exposições em São Paulo, de coletar material, de fazer entrevista. Bom, era um negócio bem, assim, analógico, vamos dizer assim. Depois, eu acabei conhecendo a conservação por causa da Andréia Morelato, que ela sempre esteve no Arquivo Multimeios. E ela fazia um serviço e eu sempre fui me considero uma pessoa habilidosa manualmente. E aí eu comecei a ver o que ela fazia. Eu falei, poxa, eu queria fazer isso, mas não conhecia. Então, eu me formei em artes visuais, que não especificamente aborda assuntos de conservação. Não tem, na verdade. E aí foi muito interessante que eu comecei a fazer curso, comecei a ver o desenvolvimento da área, e daí eu me apaixonei pela área. Então, nisso a gente vai se aperfeiçoando, aprendendo outras coisas, tudo. Só para você ter ideia, em São Paulo a gente não tem curso de graduação em conservação. Tem em outros estados, mas em São Paulo... não tem. Então, hoje, quem trabalha em São Paulo acaba fazendo ou cursos extras, extras curriculares, não estou falando nem curso de curta duração, mas tem cursos de longa duração, mas são pessoas que fizeram artes visuais, arquitetura, biblioteconomia, história, seja lá o que for, entendeu? Mas que acabaram se dedicando e se apaixonando por essa área. E é uma área realmente, eu acho, de extrema interesse e apaixonante, porque quando a gente vê que a gente conseguiu, que uma obra vai ser preservada, independente de você, que a gente tem obra de 100 anos, sabe? Então, isso é muito gratificante. E, por um acaso, você... se lembra qual foi a primeira obra que você restaurou? Olha, na época, não estou falando de obra de arte, mas, assim, quando a gente vê, por exemplo, um documento que está todo fragilizado, que tem partes faltantes, danificado, e você vê aquilo que você conseguiu dar uma estabilidade, é uma alegria isso, né? Então, eu lembro, assim, eu não lembro da obra em si, tem uma obra... Eu acho que foi do Aldo Bonadé, de um modernista, que era um desenho em carvão. E também lembro de uma coleção que era do Arquivo Multimeios, que era do Quirino da Silva, que ele fazia uma hemeroteca de arte. E aí, uma vez, eu fiz um enxerto num papel e eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, assim, quando a gente consegue... Hoje eu vejo as meninas que foram minhas estagiárias, as novas estagiárias. Então, eu ensino como fazer e elas sentem orgulho, elas vêm me mostrar, Cláudia, o que você acha? Então, aquilo me emociona. Entendeu? Que eu sinto assim, elas desconheciam essa área. Eu, quando contrato estagiários para trabalhar aqui, eu não espero que eles saibam. Porque não existe um curso, mas eu me proponho a ensinar. Eu me proponho a sentar do lado e falar assim, tá certo, se tá errado, vamos fazer tudo de novo. E isso eu sempre explico, não é para tratar como uma crítica, é um aprendizado. Porque Então, não ficou bom, vamos
refazer, vamos tentar de novo, entendeu? Elas começam com coisas mais simples, lógico, ou impressos, né? Que tem mais de um exemplar, né? Elas nunca começam com uma obra de arte. Então, quando elas conseguem fazer um negócio que fica bacana, isso me dá uma satisfação imensa. Que bonito. Clau, muito obrigada. Era isso. É muito bom te ouvir sempre, não só sobre a profissão, sobre o laboratório, mas acho que ouvir essas histórias, sabe? Que são coisas corriqueiras que acontecem o tempo todo, né? E a gente desconhece, porque, enfim, né? São tantas coisas acontecendo o tempo todo. Não, você mesmo não sabia da nossa rotina lá de baixo, né? Exato, totalmente é outro universo, né? Eu que agradeço de poder contar um pouquinho não é só da minha história, mas é da história dos acervos aqui do Centro Cultural, que eu considero de uma importância infinita. Perfeito. Obrigada, Clau, é isso.